Olá, alunos e alunas do primeiro ano do ensino médio. Quem fala é Álvaro, professor de Sociologia. Hoje eu estou aqui nessa série de vídeos, não sei se vocês estão gostando, né? Eu queria que vocês comentassem se vocês estão gostando, se está servindo de algo para vocês sobre o PET, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre a semana 2 do PET Sociologia do primeiro ano do ensino médio. E aí vamos lá, vamos ver o que esse PET tem a dizer, né? Naquela primeira semana nós fizemos um debate sobre a questão da discriminação racial e como isso tem ligação com a desigualdade dentro do Brasil, né, e dentro de vários outros locais do mundo. E nesse segundo momento do PET, ele faz uma discussão sobre o Estado de Direito e as democracias modernas, né. Eu acho, mais uma vez, ele fala que ele está recapitulando, né, um PET, teoricamente, onde ele está trazendo uma questão de recapitular coisas que vocês já viram nos outros anos. Eu fico em determinada dúvida se vocês viram mesmo, se vocês entendem isso. Mas, de qualquer forma, eu acho que ele aborda uma coisa de uma maneira bastante resumida, né? Eu acho que dentro disso daqui é muito difícil vocês aprenderem alguma coisa, porque a discussão tem que ser muito mais ampla do que o que está propondo aqui. Mas não é meu dever aqui ficar criticando, né? Mas, enfim, vamos lá. Ele começa fazendo essa pergunta, se você lembra o que é esse Estado de Direito, né? E pela palavra Estado, ele coloca que é um território composto por um governo que rege as suas próprias leis, né? Então, nós temos aí leis que são próprias do Brasil, nós temos leis que são próprias de países vizinhos nossos, Argentina, Uruguai e assim por diante. Esses países vão reger as suas leis da maneira que eles acharem que é própria dentro daquele território ali serem regidas, né? E aí ele vai dizer que dentro disso, né, dentro dessas construções, dessas leis que são construções coletivas de participação popular, que diferenciam um Estado que é democrático de um Estado autoritário, né, há controvérsias nisso daqui, a gente pode debater isso em outros momentos, mas, enfim, né, essa defesa de democracia versus autoritarismo é uma defesa muito amplamente difundida, né? É óbvio que nós sempre vamos escolher para um Estado democrático, certo? Mas essa questão de olhar para um Estado e caracterizar aquele Estado como autoritário tem que ser uma questão muito melhor debatida, né? Muitas pessoas, por exemplo, vão acusar países do Oriente, como China, Vietnã, como países autoritários, né? Mas há questões políticas que nós temos que levar em conta, né? Então, se a gente for pensar a nossa democracia, né, onde é autoritário de se viver aqui ou lá, né? Então, são questões aí para deixar para a gente responder em outro momento. Ele vai falar um pouco sobre, das aulas de ensino religioso, provavelmente vocês podem ter discutido a questão da laicidade, né? O que é essa laicidade? É a questão do Estado laico. O que quer dizer esse Estado laico? O Estado laico é a questão da separação do Estado com a Igreja, certo? O Estado ele tem que ser separado da Igreja, né? Ele tem que ser separado de questões que são religiosas. Por quê? A religião, né, por mais que você possa querer dizer que né, a religião ela não se baseia em preceitos que são só racionais, ela baseia-se também em questões que são dogmáticas. O que quer dizer essas questões dogmáticas? São questões que você não contesta, né? É aquilo e pronto, né? É um exercício de fé, você acreditar naquilo e pronto. Percebeu-se que em algum momento ali, né, século XVII, XVIII, que vocês já devem ter estudado, século das luzes, Revolução Francesa, dentro da história, né, que durante o período das monarquias, a igreja exercia um papel de mando e desmando muito grande. A partir desse momento, com o surgimento das democracias, previu-se, né, colocou-se que por bem era necessária a separação das decisões do Estado com as decisões da Igreja. É possível, né, que a gente faça algumas contestações disso daqui pensando na realidade atual, mas daqui a pouco eu chego lá. Então, o que é esse Estado laico? É um Estado que garanta a liberdade religiosa e, ao mesmo tempo, que a religião ela não participe dos processos de mandos, né, e desmandos dentro do Estado, certo? Então a religião ela não pode, em determinada medida, uma religião ela não pode ali ela ser favorecida dentro do Estado. O que o Estado, o que a política ela deve fazer, né?
pregar a liberdade religiosa, né, do ir e vir, desde a liberdade de você não alimentar nenhum tipo de crença, até a liberdade de você alimentar alguma crença em alguma religião. E a sua liberdade religiosa, né, ela não pode intervir na liberdade religiosa do outro, certo? Então, não é porque você faz parte de uma religião X ou Y, que você acha que aquela religião é a correta, que a do outro, que você acha que é incorreta, que você pode agir sobre ela, né? Você pode ali em sentido impositório em cima daquela religião. Vocês podem procurar aí na internet, né? Tem um exemplo muito interessante disso, que saiu uma notícia há um tempo atrás de traficantes evangélicos que estavam invadindo terreiros, né? Terreiros de Umbanda. E aí isso é bem, como é que eu posso dizer, né? É bem interessante, né? É bem problemático a gente pensar isso. Mas enfim, né? Isso fica para outro momento. Então, esse Estado laico, né? Ele é essa separação da religião com o Estado, certo? As decisões do Estado, ela tem que ser baseada em questões dentro daquela sociedade, não em questões dogmáticas da religião, certo? Então, isso envolve aí decisões políticas, né, que são separadas dessas decisões que são religiosas. Você pode contestar isso a partir do momento que você olha a realidade brasileira, quando você percebe que existe uma bancada dentro da Câmara de Deputados, né, dentro do Senado, que se coloca, ou até mesmo na presidência, né, que tem o lema lá, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né, que é um lema teoricamente não muito democrático, né, não muito laico, quando a gente fala dessa questão da liberdade religiosa, mas, enfim. Então nós temos aqui dentro da Câmara dos Deputados essa bancada evangélica. E qual que é o princípio dessa bancada evangélica? O que ela quer lá? E eu quero deixar bastante claro aqui, eu não estou atacando nenhum evangélico, viu, gente? Você tem a sua liberdade pela laicidade, né? Laicidade do Estado de exercer a sua religião, certo? É aquilo que eu disse, sua religião não pode intervir na religião alheia. Você tomar alguma decisão de cunho político baseado no favorecimento de uma religião, isso abre um precedente para que nós possamos, em determinada medida, criticar aquelas políticas que estão sendo colocadas ali. E aí depois ele vai colocar as diferenças nos direitos, né, na questão da cidadania. Isso é uma coisa muito debatida por um autor, caso você queira procurar, né, Thomas Marshall, que ele vai falar muito dessa questão da cidadania, como ela vai se transformando mediante a passagem da história, né? Ele vai dizer que você tem 3 direitos, né, dentro do nosso sociedade. Direito político, né, que é aquele direito que eu, vocês, todos nós exercemos aí, que é da escolha dos nossos representantes, que nós vivemos numa democracia não participativa, né, nós vivemos uma democracia representativa, porque não é todos nós que participamos, nós escolhemos aqueles que vão nos representar, né? Por isso que é importante você votar em pessoas que representam aquilo que você acredita, né, enquanto projeto de sociedade. Nós temos aqui os direitos civis, né, que é o direito da liberdade individual, da liberdade religiosa, da liberdade do ir e vir, que muita gente confunde isso daqui como uma plena e total liberdade, né? Muita gente aí, que essas pessoas que são anti-lockdown, né, anti-fechamento das cidades nesse período de pandemia, eles advogam a favor desse direito civil, que isso fere a liberdade dele de ir e vir, mas isso não fere a liberdade dele de ir e vir, na verdade. Isso, na verdade, é uma medida de proteção dessas pessoas, né? Elas não podem ir, porque a partir do momento que elas vão, elas estão invadindo a liberdade daquele que quer se proteger e podendo contaminar aquela pessoa. Isso não é. Você não tem direito de contaminar outras pessoas. É aquele princípio, né? A sua liberdade termina quando ela começa a invadir a liberdade alheia, né? Por isso nós vivemos uma sociedade, num ambiente comunitário, e nós teríamos que pensar dessa forma, né? Nós estamos interligados um ao outro. E depois nós temos os direitos sociais, são direitos que nos permitem viver de maneira digna, e nos quais eles são construídos coletivamente, né? Direito à saúde, lazer, segurança, saúde, aposentadoria, tudo isso daqui são questões que podem ser contestadas quando a gente pensa a realidade do nosso país, no qual nós nos encontramos, né? Aqui, quando ele fala que nós vivemos num Estado democrático, né?
teoricamente, esse Estado democrático ele tem que garantir esses direitos aqui, né? Então, você tem que se perguntar, né, esses direitos para você está sendo garantido, e se ele está sendo garantido plenamente para toda a parcela da população? Ora, se ele vem num primeiro capítulo, na primeira semana, discutindo que no Brasil há uma discriminação racial e essa discriminação gera desigualdade, então nós já podemos perceber que esses direitos eles não estão sendo plenamente garantidos. Por que esses direitos não estão sendo plenamente garantidos? Será que é culpa somente das decisões políticas? Há outras pessoas envolvidas, né? E são todas questões que dentro da sociologia seria capaz de ser respondidas, mas como aqui a gente tem pouco tempo, né? Então é uma ideia que a gente possa fazer em outro momento uma conversa sobre isso. Os exercícios da mesma forma, né? Eu vou deixar em aberto para que vocês respondam, né? Caso vocês tenham dúvidas, vocês me procurem. E é isso, pessoal. Abraço a todos e até a próxima.